Salve, salve, pessoal! Estamos aí para mais um evento você relacionado ao concurso do Banco do Brasil. Só que o tema agora é atendimento. Chega de conhecimento bancário, né, professor? Chega. Você tem aí módulos para se divertir, 19 para brincar. O nosso objetivo aqui é falar de atendimento. O senhor vai falar tudo? Não, esse conteúdo é dividido. Você tem com outro colega a parte de legislação e comigo, marketing e vendas, além da parte de etiqueta empresarial. Então, vale observar essa diferença. Comigo, seriam os itens 2 e 3 do atendimento. E vamos a eles, que é o que interessa. Vem aqui comigo. A questão do atendimento começa, então, lembrando a você, o avaliador pediu marketing e serviços, né, professor? Sim. Então, começamos com o conceito, né? Lembrando sempre que o grande objetivo do marketing e serviços é desenvolver uma série de atividades que levem, sempre lembrando, a um conjunto de ações que busquem servir e atender a demanda por produtos e serviços, né? Atendendo desejos e necessidades de consumidores ou usuários satisfeitos, com qualidade e, claro, trazendo resultado, trazendo lucro para quem oferta esses produtos e serviços. Então, primeira ideia, para você lembrar, o conceito marketing em serviços. Pensando dessa forma, né, o avaliador poderia explorar para você alguns elementos tradicionais do marketing. Por exemplo, você vai recordar que o marketing tradicional tem aquele conceito-chave lá dos 4 P's, né, o mix de marketing. Só que no caso de marketing e serviços, tem mais 3. Entendi. 4 P's tradicionais: produto, serviço, preço, praça e promoção. São os elementos chaves, né, nesse processo promocional e organizacional ligado ao marketing. Porém, no caso de serviços, 3 elementos se associam. Por exemplo, as pessoas, nesse caso, que estão envolvidas na produção e consumo do serviço, integrando esse processo, sim. Que mais? Outros elementos aí também destacados, como os processos em si. Então, além das pessoas, eu tenho os processos, os mecanismos, as atividades, os fluxos que garantam o cumprimento dessas estratégias. E o sétimo, professor? O sétimo, as evidências físicas, ou seja, né, o ambiente que eu crio para a satisfação da necessidade, para a prestação do serviço, trazendo esse elemento aqui de forma significativa. Então, mas é P, professor? Só que o termo está em inglês, né? Physical Evidence, por isso 7 P's. Lembrando das evidências físicas, o ambiente para a realização dos negócios. Nesse caso, e aí cabe lembrar que a necessidade de pensar o marketing em serviços leva à consideração de que o serviço em si, né, tradicionalmente, estão associados ou acompanhando produtos, garantindo a eles, né, um valor, né, tornando-se um diferencial do mesmo. Como isso, professor? Não tem nada a ver com preço, não. Quer dizer, o misto quente é o mesmo em todo lugar, mas naquela padaria é diferente, é mais saboroso. Sabe fazer melhor o produto? Essa é a ideia. O carro é o mesmo em todas as concessionárias daquela marca, mas naquela concessionária X eu sou bem atendido, é um diferencial, tenho uma atenção melhor, eu fico mais satisfeito. Essa é a ideia, agregando valor. Esse é um diferencial que o marketing de serviço busca, né, perceber e diferenciar. Nesse sentido, o avaliador pede a você também, de forma interessante, alguns conceitos: satisfação, valor e retenção de clientes. Nesse caso, a preocupação maior é pensar o seguinte, né, que esse híbrido da relação produto e serviço, né, é muito mais do que trocar um produto quebrado ou atender a uma insatisfação do cliente. Na verdade, é um conjunto de eventos que gerem ambiente de informação, garantia e conforto ao consumidor. É aí que eu vou gerar satisfação para ele.
Esse como um elemento importante. Se isso é real, o que seria essa satisfação? Do ponto de vista do conceito, satisfação para você, ou o seu oposto, insatisfação, nada mais é do que o sentimento de prazer ou desapontamento, resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto e em relação às expectativas da pessoa, do cliente. Então, satisfeito ou insatisfeito? Era o que eu queria? Era o que eu esperava? Aí eu tenho esse nível de satisfação. Essa relação entre expectativa e resultado gera um outro conceito também pedido aí pelo avaliador. Qual seria? Valor entregue ao consumidor. O que é isso, professor? É justamente a diferença entre o valor esperado e o custo do total do consumidor. Custo total tem a ver com preço? Não, não. A ideia aqui é relacionada aqui. O que eu espero por determinado produto ou serviço e o conjunto de necessidades ou de custos esperados para obtenção e uso, ou seja, o que eu precisei fazer para conseguir. E aí que eu faço aquela conta. Foi muito? Foi pouco? Às vezes o produto tem um preço muito barato. Você fui comprar aquela coxinha ali no boteco. Paguei barato, mas ela era tão ruim que pareceu que eu paguei uma fortuna. Essa é a ideia. Muitas vezes um valor tem um custo até elevado, mas para o consumidor a satisfação é compensadora. Então, é o resultado, o que eu espero e o que gerou de resultado. Isso, na verdade, caracteriza o valor entregue ao consumidor. Essa conta que ele faz. Isso será determinante para uma outra ideia que está aqui. Ficar ou não com o cliente. Saber reter é garantir a sua satisfação e que ele realmente tenha as suas expectativas atendidas pelo resultado do produto ou serviço esperado. Por isso preciso conhecê-lo. Não só conhecê-lo, conhecer também a concorrência. Por quê? Porque ela está pensando a mesma coisa que eu. Né? Vale lembrar. Como lidar com a concorrência? Esse é um ponto importante que você vai observar. Bom, lidar com a concorrência é preciso conhecer. Isso tem uma importante ferramenta, o benchmarking, definido pela empresa Xerox, que se tornou uma referência, né, para muitos. Esse aqui, ó, o processo contínuo de medição, medirmos e compararmos nossos produtos, serviços e práticas com os mais fortes concorrentes ou com as empresas conhecidas como líderes da indústria. Essa era a ideia da Xerox, ou seja, comparar com quem é melhor do que eu, ver o que ela tem de diferente e implementar mudanças que me aproximem dela. Esse é o olhar. Uma ferramenta interessante que possa ser observado. Uma maneira de lidar com a concorrência. Isso é um ponto interessante para destacarmos. Nesse caso, vale lembrar, né, que o termo está associado, nesse sentido, a esse papel comparativo que possibilita, né, identificar os diferenciais. Está ali para você. Então, é uma técnica, é uma ferramenta de gestão. Né? É aquela história. Empresas, organizações avaliando seu desempenho, comparando com os melhores noutras empresas. É isso, basicamente, que vale a pena observar. Então, conhecer a concorrência, comparar-se, ver o que eu tenho diferencial, quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, inspirar-se nessa concorrência para aprimorar. Muitas vezes não precisa ser o concorrente direto, não. Pode ser uma empresa de uma outra área, ou até uma experiência interna da própria organização. São possibilidades de comparação que possibilitam a empresa identificar. E aquilo que ela tem de bom, que ela tem de positivo, que ela avalia como diferencial, ela vai buscar levar, claro, aos clientes, consumidores ou potenciais consumidores que ela almeja atingir. Nesse sentido, entram outros elementos importantes que complementam essa nossa conversa. Por exemplo, é destacável e cabe observar como fica a questão da promoção, da propaganda, como elementos interessantes dessa história. Então, propaganda, promoção, são possibilidades a serem lembradas, isso é inegável. Veja, pensando um esforço promocional que revele essa instituição, seus pontos fortes e fracos como referência.
Então, qual é o papel, qual é a finalidade da propaganda, da promoção? São elementos diferenciados que devem ser destacados. Primeiro, eu tenho um esforço promocional no qual a propaganda se insere. Aquela questão contínua, de tempos em tempos, que reforça uma marca, reforça o produto, suas qualidades. E a promoção? Aquela coisa de tiro curto, imediato, para vender mais, por exemplo, aumentar fluxo em ponto de venda, são diferenciais perceptíveis nessa questão que cabe observar. Nesse caso ainda, é interessante destacar como esses elementos são levados aí de maneira significativa para nós, integrando um esforço comercial, chegando até o cliente, funcionando para levar a buscar aquele produto. E mais, né? É isso que você vai visualizar. Além disso, o que você precisa observar? E não esquecer, então, que é uma forma de marketing direto. O que seria isso, professor? Eu não tenho mediação, eu estou diretamente lidando com o cliente, tá? Sentindo suas percepções sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Então, marketing direto, telemarketing é um exemplo. Começou como venda por telefone. Hoje, centrais de relacionamento atendem diferentes aspectos, inclusive vendem, mas tendo esse diferencial de maneira significativa. Inclusive, sobre isso, você deve observar essa questão dos tipos de telemarketing. Seja ele ativo, receptivo ou misto. Ativo, receptivo, que são as formas hoje ainda de implementação. Claro que essas atividades vão ficando mais complexas, mas a ideia é isso, a empresa se comunicando com o cliente ativo, o cliente se comunicando com a empresa receptivo, ou a empresa, né, se comunicando e recebendo comunicações. Ativo passivo ou ativo receptivo, os tipos de telemarketing, que vale observar. O avaliador pode explorar em cima disso uma outra ideia. Qual? As técnicas que possam ser implementadas no processo comunicacional. Essas técnicas implicam, né, algumas questões pontuais. Por exemplo, objetividade no trato, ou conseguir dimensionar os argumentos e as questões de vendas a ele associadas. Não esquecendo sempre que o cliente tem que ser ouvido no processo, né, quando eu penso em oferecer um produto, em negociar como um elemento interessante. Lembrando também, nesse caso, que eu preciso conhecer o cliente, né, buscar um vocabulário que ele compreenda e, antes de tudo, né, que não degrine, ou mais, vamos dizer assim, que não prejudique a imagem, que não traga nenhum senão, que não denigre a empresa, ou o produto, ou o concorrente, buscando sempre estratégias que sejam interessantes para estes. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre venda. A venda, né, e aí é o ponto interessante, quando você faz a conceituação em relação ao marketing, tem um foco bem diferente, como lembra Theodore Levy, especialista no assunto. A venda tem foco realmente nos negócios, o vendedor precisa fazer dinheiro. O marketing parte das necessidades do cliente para chegar, né, e isso é significativo para nós, como um elemento importante, destacando sempre como elemento identificado. Se considerarmos esse processo, há também alguns outros aspectos a lembrar. Bom, pessoal, pensar então na venda como pergunta de prova. E se o avaliador quiser assim, professor, técnicas de venda, quadrinho para você observar. Pensar nas fases e nas etapas. E essa relação da preparação, da realização e do pós-venda. Da preparação técnica e pessoal do vendedor a todo o processo de interação que leve ao fechamento do pedido, envolvendo aí o pós-venda, o processamento e a efetiva materialização dessa etapa. Então, 3 fases que você deve lembrar que o avaliador poderia trabalhar com você em relação a essa questão. Considerando também, né, um outro elemento importante. Se ele pedir a famosa receita de bolo, modelo AIDA, né, você vai conhecer, que é aplicável a todos os tipos de venda. O que seria o AIDA, professor? Ou AIDA? Chamar a atenção do cliente, despertar o interesse do cliente, estimular o desejo do cliente, provocar a ação do cliente, que é aquela história, a venda em si. Então, aquela coisa mais simples.
Se ele fosse por um caminho mais simples para perguntar sobre vendas, estaria aí para você referenciado. Dessa maneira, amarrando um pouco o conteúdo, dê uma olhada no exercício. Em um programa de televisão sobre mercado de trabalho, 3 consultores tecem os seguintes comentários sobre os princípios da venda pessoal. Alícia: a época do vendedor esperto já passou e no seu lugar está o profissional que sabe levantar boas perguntas, ouvir e aprender. Antônio: os vendedores eficazes possuem um instinto natural, que se revela especialmente no momento de convencer as pessoas. Pedro: a função do vendedor é aumentar o número de clientes de sua empresa, focando seus esforços na realização de negócios imediatos. Aí a organizadora perguntou o seguinte: é correta a afirmação? Só a Alice está certa dentro daquela lógica que foi mostrada para você. Por quê? Não é? Vendedor esperto, acabou. Os 2 exemplos seguintes só falam disso. Vender imediatamente, não, quero durações de longo prazo, por isso pós-venda. Instinto natural, nada disso, preparação e conhecimento, elementos chaves desse processo. Está aí o exemplo para você, sobre vendas, sobre marketing, o que podia aparecer em prova. Mas tem mais, né, professor? Tem mais. A organizadora pediu também um outro assunto nesse sentido. Que assunto ela pediu? Etiqueta empresarial. Este tema é um tema solicitado em prova. O avaliador quer saber o quê? Sobre a qualidade nas relações, ou seja, cerimônias, práticas, que objetivem o quê? Um bom relacionamento entre as pessoas e as organizações. De que maneira? Reduzindo conflitos, tensões, atritos que tragam senões no ambiente das organizações, gerando cooperação, parceria, etc. Isso fica para você como um elemento importante. E mais, considerando dessa forma, que as pessoas têm que se preocupar com as suas atitudes, mas também com seus comportamentos, a questão de estética e de ética, que são elementos fundamentais nesse processo. Se isso é real, vale lembrar que a própria etiqueta não quer trazer uma solução definitiva, mas orientar qual é a melhor maneira de se comportar em várias situações. No uso do telefone, no uso do e-mail, no comportamento, nas relações pessoais, até na aparência, são alguns aspectos que são observados. Se isso é fato, cabe destacar também como esses elementos poderiam ser trabalhados em prova. Eu adaptei aqui uma questão para você ver sobre o assunto. Ele não é um tema muito presente em prova. Então veja a questão proposta pela CESP-UNB. Com relação à etiqueta empresarial, a pessoa que atende o telefone da empresa deve perguntar o nome de quem ligou antes de dizer o próprio nome. Poxa vida, é interessante você observar que eu tenho que identificar, esse é um elemento importante. Quem atende o telefone deve perguntar o nome de quem ligou antes de dizer o próprio nome. Temos um problema nessa questão aí, né? Está sendo mal educado, né? Então, quem está falando? Não, Luiz, da empresa tal, etc. A pontualidade é pressuposto básico da etiqueta empresarial. Respeitar o horário, leve em conta que, como chegar atrasado, chegar muito cedo também causa transtorno. É isso, marquei com você às 6, você pode chegar às 4, você me causa transtorno. Então, está correto. Se for necessário fazer uma crítica a alguém, deve-se fazê-la nominalmente, quando toda a equipe estiver presente, para que todos aprendam com o erro. Isso também é um erro. Você vai causar um constrangimento à pessoa? Chama no lugar separado e conversa. Esse é o objetivo. Diante disso, fica fácil para você visualizar. O que está errado? 1 e 3 estão incorretas. Só a afirmativa 2 está correta. Ok? Está aí para você como exemplo e referência do tema. Legal, pessoal? Bons estudos. Obrigado a todos. Até a próxima.